Shalom, paz de Deus, ei, tudo bem com vocês? Desejo a vocês um abençoado dia com a presença do nosso Pai, o Eterno, na vida de vocês. Então, vamos para mais um vídeo de reflexão / devocional. Isso aí, gente. Grava esses vídeos, né, para inspirar, estimular vocês a fazer a leitura da palavra, os meus amigos, as minhas amigas, né, que estão aí acompanhando os vídeos. Gente, eu tô feliz, falar a verdade pra vocês, eu tô bem feliz de poder estar vendo que vocês estão acompanhando, né? Assim, as visualizações ainda tá pouca, mas assim, tem vídeo que já tem 37 visualizações. Gente, saber que alguém, assim, tá assistindo os vídeos, né? Poxa, 37 pessoas assistindo já pra mim é uma vitória muito grande. Tá acompanhando os vídeos, né? E o intuito é esse, estimular vocês a estar fazendo devocional, ter um momento de vocês com Deus, né? Então, assim, para que fique um devocional completo, com excelência, pega a sua Bíblia para vocês acompanhar a leitura, faça uma oração antes e depois que encerrar o vídeo, faça outra oração também, né, agradecendo pelo entendimento. Faça uma oração, a primeira oração que vocês vão fazer, peça que o Senhor abra o entendimento de vocês, que essa palavra venha administrar no coração de vocês edificação, amor, perseverança, esperança, força para vocês continuar as batalhas da vida de vocês, né? Porque hoje em dia a gente está enfrentando muitas coisas, né? E sim, coisas do reino, né, do mundo espiritual e coisas aqui também, né, no mundo natural, né? Então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas para a gente não poder desviar o nosso foco, né? Que na verdade o nosso foco é servir a Deus, o nosso foco é ter a nossa salvação, né? É fazer valer o sacrifício que o Senhor Jesus, não é fazer valer, dar valor, né, no nosso coração pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, porque é muito valoroso, independente de quem aceite ou de quem não aceite, o que o Senhor Jesus fez não tem preço. Gente, é uma riqueza, é um amor imensurável. O homem vir, né, para mostrar o amor, o verdadeiro amor de Deus para com nós, né? E também dá direito para nós poder estar buscando a Deus, né? Através do nome do Senhor Jesus, né? É maravilhoso. E a gente está fazendo devocional do livro de Mateus, que é um livro onde conta, né? Um dos evangelhos que contam, né? A trajetória do Senhor Jesus, né? Então, assim, é maravilhoso. A gente está podendo aprender, a gente está podendo fazer essa leitura, poder estar fazendo uma reflexão. É importante isso, é muito importante. Espiritualmente você está alimentando a sua alma, né? Você está alimentando, fortalecendo o seu espírito, né? Se atentem a isso, né? Percebam isso, percebam esses detalhes na vida de vocês, né? Tenho certeza que faz e tá fazendo diferença na vida de vocês. Então tire esse momentinho, né? Faça a sua oração, peça ao Senhor para abrir seu entendimento. Ao acabar o vídeo, encerrando, faça outra oração agradecendo, né, a palavra e o momento que vocês tiveram com Deus. Pega o seu café, pega o seu chá, pega e acompanha com a sua Bíblia a palavra, né, para ter mais propriedade, para ter mais verdade naquilo que a gente está lendo aqui, né? Não sou muito boa de leitura, mas se vocês for acompanhando, na hora que eu errar, na hora que eu falhar, vocês vai entender, não vai cortar o raciocínio de vocês, né? Fica mais fácil. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Eu acho que é só sobre isso mesmo, né? Então vamos lá. A gente leu o capítulo anterior, foi o 15, né? Nós fizemos uma reflexão sobre as tradições, né? Que o Senhor Jesus falou que os sacerdotes, os fariseus estavam levando mais em conta as tradições que eles tinham criado do que a própria lei. Falou sobre a mulher cananeia, a humildade daquela mulher, né, a perseverança daquela mulher, né, que um teste que o Senhor Jesus estava fazendo com ela, né, que reflete na nossa vida também. E também falou da volta do Senhor Jesus no Mar da Galileia, onde ele curou os enfermos, né, naquela região lá do Mar da Galileia.
E a segunda multiplicação dos pães, né? Quantas maravilhas, quantas obras lindas, né? Já pensou se a gente pudesse contemplar isso hoje em dia? Pensou se a gente tivesse tido a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus pessoalmente? Mas essa oportunidade ainda como se diz, ainda tá de pé, né? Vamos buscar vamos buscar obedecer, porque a nossa salvação o Senhor Jesus já nos deu de graça, né? Então vamos buscar obedecê-lo para que a gente possa, né, entrar no reino dos céus, né, e conhecer. Já pensou? Meu Deus do céu, abraçar Ele, Senhor Jesus, né? O Espírito Santo e Deus, meu Deus, pensa, é maravilhoso. Vamos lá, então, capítulo 16 do livro de Mateus. Esse capítulo é um capítulo que vai do versículo 1 ao 28. É pouco, acho que não vai precisar fazer 2 vídeos não. Então vamos lá? O título é, a partir do capítulo do versículo 1, e o título é: Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Já tinha fariseus e agora já apareceu os saduceus. Depois eu vou falar para vocês quem eles eram. Vamos lá. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizei: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão a de Jonas, e, deixando-os, retirou-se. Bom, os saduceus e os fariseus, eles eram grupos religiosos, né, lá da comunidade judaica. Os fariseus, eles criam na ressurreição, nos anjos, em demônios, e criam também no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, e na tradição oral. Eles tinham uma visão mais ampla sobre as leis, né? Então, assim, tinha a tradição oral, é aquela parte que eles criaram das regras, né? Então, eles tinham uma visão mais ampla. E eles eram mais numerosos, e a classe social deles era diversa, era entre ricos e pobres, e era influente entre o povo. Já os saduceus, eles eram grupos influentes, era um grupo religioso também, semelhante aos fariseus, porém o que diferenciava eles era que eles acreditavam só nos 5 primeiros livros, né, no Pentateuco, mas eles não criam em ressurreição, em anjos, em demônios, né? Eles eram mais numa elite mais aristocrata, né? E de sacerdotes, eles eram mais assim, eram mais ricos, né? Eles eram ricos, uma classe social mais alta, né? E criam só na lei, no Torá, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E era só na lei escrita. Eles não tinham aquela amplitude já de visão como os fariseus. Eles eram da alta sociedade, eram forte influência política e no sinédrio, né? Era política religiosa e como que fala? Na política e na religião, para ficar bonitinho, né? Redondinho, sei que eu tô falando. Então, assim, os saduceus eram mais ricos, eram mais influentes, eles tinham mais influência no sinédrio, eles não eram populares entre os povos, eles eram um grupo menor, né? Eles eram mais conservadores também e eram ligados ao poder. Aí o sinédrio é o quê? Sinédrio era a Corte Suprema de Justiça, um órgão legislativo do povo judeu antigo.
e com funções políticas e religiosas. Então, assim, eles eram mais influentes, os saduceus eram mais influentes no sinédrio do que os fariseus. Então, vamos voltar aqui? Então, esses dois grupos foram lá falar com o Senhor Jesus sobre que eles queriam um sinal. Queremos um sinal do céu para provar que ele era realmente o Messias, que ele realmente era o Filho de Deus. E aí o Senhor Jesus pegou e falou para ele: uma geração má e adúltera não terá o sinal a não ser o sinal de Jonas. Ele repete de novo que ele aponta para a morte e ressurreição dele, né? E aí, como eles eram um grupo religioso, eles estavam muito por dentro da lei, das profecias, né? Que foram entregues, né, para o povo, e como que eles tinham dúvida que o Senhor Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles não queriam perder o poder também, né? Eles começaram a sentir inveja, eles começou a preocupar com aquela mudança nas tradições deles, eles estavam perdendo a influência, porque não tinha como eles... era até uma forma de escravizar as pessoas, né? O povo com essas regras, né? Então aquilo ali foi se desprendendo e o Senhor Jesus foi trazendo liberdade. E eles tinham também aquela crença que só eles eram os escolhidos de Deus, eles eram o povo de Deus, né? Na verdade, eles eram os escolhidos para mostrar o Israel era uma nação escolhida para mostrar a Deus para o mundo, né? E eles em vez de fazer isso, eles se fecharam e começaram a ser mais seletivo, cobrar mais daqueles que estavam, né, na mesma religião, né? E começou a ficar pesado, foi quando começou a ficar pesado. Enfim, é mais ou menos isso aí, assim, minha compreensão, né? Que eu estudei um pouco, fui buscar referências, né? Então aqui, aí o Senhor Jesus fala para eles, assim, uma parte aqui muito interessante. Eles conseguiram entender, discernir os sinais do tempo, sinais de se vai ter chuva, se vai ter sol, né? Era como se fosse um dizer naquela época, né? Que ele fala assim, né? Chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Era como a gente fala neblina baixa aqui, né? Na nossa época, hoje, fala assim, neblina baixa, sol que racha. Não tem esse dizer dos antigos, né? Neblina baixa, sol que racha. Realmente, quando a neblina tá baixa, pode saber que de tarde vai ter um sol quente, um sol que racha, né? Neblina na serra, chuva na terra. Quando a neblina tá lá na serra e fala, ó, vai chover. Então, era um sinal. Então, assim, o Senhor Jesus, apesar de tudo que ele fez, ele curou, ele purificou leprosos, ele expulsou demônios, ele fez coxo andar, fez cego enxergar, fez surdo ouvir, mudo falar, né? Então foram sinais de maravilhas, né? E mesmo assim eles não acreditavam e eles queriam mais sinal. E o Senhor Jesus pegou e falou que não ia dar sinal não, porque o sinal que eles iam ter era só esse. Porque por mais que o Senhor Jesus desse mais sinais para eles, eles ainda iriam pedir mais sinais. E a gente também tem nós também temos essa falha, né? Se a gente parar para pensar, a gente fica muito pedindo sinal para Deus. Eu tenho essa falha. Às vezes assim, tem coisas assim que o Senhor toca no meu coração para me fazer e eu fico, será que eu vou fazer? Será que não é da carne? Será? Porque assim, a gente tem um cuidado, pelo menos eu tenho aquele cuidado de não fazer nada na carne, né? Porque eu tenho medo de desagradar a Deus. Às vezes, querer ajudar alguma pessoa, aquela que Deus está tratando ela, e eu ir lá tentar tirar a prova dela, sendo que Deus está tratando, está educando ela. Eu tenho esse receio, porque se eu fizer isso, eu acabo entrando em prova também. Então, assim, tem que ter um cuidado. Quando Deus manda você ir fazer algo, né, e você ficar também pedindo sinais, né, são coisas assim que às vezes não precisa, nem tudo precisa para fazer, e também para fazer o bem também. Às vezes você só tem que falar assim, Senhor, é necessário, até onde eu posso ir? Porque fazer o bem também não faz mal, né? Mas tem um limite de bem que você pode fazer. Às vezes você não pode ir além,
né, demais com a pessoa, porque tem um tratamento ali que Deus está fazendo com ela, né? Então esse processo ela tem que passar, né? Então assim, tem um limite. Então aí aqui, nesse caso aqui, a gente, no caso que eu tô trazendo pra gente agora, é a gente buscar nos consagrar mais, para que a gente tenha mais discernimento, para ficar mais fácil a compreensão, a gente não ficar se perdendo, querendo e perdendo a oportunidade de fazer algo para Deus que o Senhor requer de nós, preocupando em buscar sinais, né? E aqui, só que aqui nesse caso o Senhor Jesus não ia dar mais sinais, porque quanto mais sinais, ele podia dar todos os sinais que eles quisessem, mesmo assim eles não iam acreditar que o Senhor Jesus era o Messias, né? Agora vamos lá, próximo título, a partir do versículo 5. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Outra coisa que eu tinha, quando eu não tinha conhecimento de fazer leitura da palavra, quando falava assim, fariseu, eu achava que era um xingamento, né? Eu achava que era um xingamento de pessoa, assim, que pessoa hipócrita, pessoa falsa, que fala, mas não faz aquilo que tá falando. Eu achava que isso era fariseu. E depois, lendo a palavra, eu fui entender que não tem nada a ver com isso. O comportamento deles não quer dizer que é o nome deles, né? Mas era um grupo religioso. Era um grupo que cria na Bíblia, cria nos 5, né, nos Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E assim, eles criam em Deus, eles tinham reverência a Deus, até mesmo às vezes assim, por uma forma errada, mas o coração deles reconhecia que Deus era o eterno, que Deus é o eterno. A grandeza, o Criador, né? Então assim, isso era inquestionável. Isso era assim, a verdade absoluta entre eles, né? Apesar das práticas ser erradas, práticas deles, né? Então assim, tem essa diferença. Então, às vezes, quando a pessoa vira e fala, você é um fariseu, às vezes ele está querendo mesmo assim te comparar com aquelas pessoas daquela época, né? Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar enorme. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse, vide e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo... Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorrei entre vós, homens pequenos de pequena fé, sobre o não tedes pão? Não compreendem ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e dos 4 cestos tomates, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomates? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se cautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O Senhor Jesus, ele ainda estava em pensamento naquela situação que tinha acontecido, daquela afronta, né, que fizeram com ele, pedindo sinais. E aí, o Senhor Jesus pega e fala para os discípulos, né? Os discípulos perceberam que eles não estavam com pão, e aí o Senhor Jesus pega e fala para eles, né? Vide e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui o Senhor Jesus estava falando dos ensinos. Quando ensinamos a palavra, lemos a palavra, fazemos a leitura da palavra, buscamos conhecimento na palavra de Deus, o que a gente está alimentando? Nós estamos alimentando a nossa alma e nosso espírito. O Senhor Jesus estava falando dos ensinos deles. Para quê? Para que a nossa alma, para que nosso entendimento, no caso dos discípulos, não se corrompesse. Para que eles não acreditassem em tudo que estava sendo ensinado, porque estava errado aquilo que eles estavam fazendo, né? Eles estavam desacreditando, eles, em vez de levar o povo para Deus, eles estavam fazendo com que os povos se desviassem por causa dos ensinamentos equivocados deles.
E aí os discípulos, quando o Senhor Jesus fala de fermentos, os discípulos ligam o fermento aos pães, porque realmente o pão ele precisa do fermento, né? Então e esse era o alimento, né? Tava falando do alimento dos pães. E eles falam, nossa, a gente esqueceu de trazer pão. E eles começaram meio que discutir, um burburinho entre eles. Aí o Senhor Jesus vira para eles e fala, gente, vocês não entendem. Eu tô falando do fermento dos fariseus. E por que vocês ficam preocupados com pães? Assim, não era depois de ter visto multiplicação de pães, de tantos milagres, o Senhor ter suprido, ter provido na vida deles, não era para eles estar preocupados com o que iria faltar para eles comer. Mas o Senhor Jesus estava falando do ensinamento, não de alimento. Aí o Senhor refere a eles aqui de pequena fé, né? Porque apesar de tudo que eles tinham visto, tinham contemplado os milagres, eles ainda estavam achando que o Senhor Jesus ia deixar eles desprovido de alimentos, né? Então, assim, tem coisas que isso pode trazer para nós também nos dias de hoje. Nossa fé, apesar de nós ter vividos, né, experiência, eu mesmo, muitos milagres na minha vida, muitos sinais, muitas obras que o Senhor fez, muitos escapes, muitas libertações. Gente, ainda tem dia que eu ainda fico assim, quando vem uma prova ou uma dificuldade, uma circunstância difícil, eu ainda fico assim, meu Deus, eu fico preocupada. Aí às vezes eu vou me abater com aquilo. Eu tô falando de mim, tá? E aí eu fico assim, meu Deus. Aí quando eu leio isso aqui, eu fico lembrando daqueles dias que eu fiquei assim, duvidando que o Senhor podia fazer na minha vida. Hoje em dia eu falo pra vocês, eu não duvido de nada do que o Senhor pode fazer na minha vida. Hoje eu creio em tudo que o Senhor pode fazer. Eu creio, mas eu sei que tudo vai ser feito conforme a vontade dele. Eu entrego nas mãos dele, eu falo, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Eu sei que algo o Senhor vai fazer. Eu sei que isso aqui não é para me destruir. Eu sei que isso aqui não é para trazer vergonha, Pai. Mas eu sei que é um processo que eu tenho que passar. Então, Senhor, eis-me aqui, eu vou confiar. Gente, não é fácil. Não é fácil. A gente passa dificuldade. Mas hoje, a dificuldade que eu falo é a de acreditar. Mas hoje, assim, pra mim tá sendo mais, não é mais fácil, mas assim, tá moldando muito a minha fé dentro de mim, sabe? Eu procuro muito, assim, não duvidar, porque mediante a tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na minha vida, eu sinto vergonha do Senhor de mim perante o Senhor, porque só de eu pensar em duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, eu fico assim, Senhor, o Senhor não merece que eu deixe essa semente de dúvida germinar no meu coração. Não, o Senhor não merece. O Senhor merece o melhor de mim. O Senhor merece a minha fé. O Senhor merece o meu acreditar. O Senhor merece tudo de mim, a minha lealdade. Então eu quero crer no seu tempo, aquilo vai se resolver, algo vai ser feito. Então assim, eu espero assim, é um processo, como se diz, é um exercício muito difícil. Exercer a fé, a esperança, a obediência, a paciência é muito difícil, não é fácil, mas é possível. É possível você crer, viu? Creia, e eu vou falar, cada milagre, cada obra, quando é realizada na sua vida, te fortalece muito, muito, muito mesmo. Vamos dar continuidade aqui? Agora vamos para a confissão de Pedro. Deixa eu ver aqui. Confissão de Pedro. A partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipo, essa Cesareia aqui, ela era de outro Herodes, tá? Filipo era outro Herodes que tinha. Irmão de... Ai, como é que é o nome daquele? Do que matou João Batista? É aquela parte que eu falo pra vocês. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou... Ah, tá aqui, ó. Antipas. Ah, tá, é Antipas. Ele era irmão de Antipas. Então, ele... para diferenciar, ele tomava conta dessa parte. Então, vamos lá. Vamos aqui na palavra. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipo, perguntou aos seus discípulos, quem diz ao povo ser o filho do homem? Filho do homem era um termo usado
né, nas profecias, filhos do homem, que era no caso filho de Deus, era o filho de Deus, o Messias. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus, do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que lhe desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Cristo é Messias, quer dizer enviado, Messias, tá? É uma palavra grega. Então, gente, vamos lá. Eu vou ter que fazer outro vídeo. Vou ter que fazer a parte 2 desse aqui para dar continuidade. Vamos lá. Eu ficava sem entender nessa parte aqui. Vamos pegar aqui do começo para me chegar na onde eu quero chegar. Eles foram para a banda de Cesareia, e aí o Senhor Jesus começou a perguntar para eles quem a população, né, as pessoas diziam quem era o Senhor Jesus, quem era o Filho do Homem. E aí os discípulos responderam para ele, uns dizem que é João Batista reencarnado, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, né? E aí o Senhor Jesus vira para eles, mas e quem vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí eles pegou e respondeu, Pedro respondeu, tu és, ele dá uma afirmação completa, firme e leal, né? Ele fala, tu és o Cristo. Quando fala tu és o Cristo, é o Filho de Deus, é enviado, é o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Exaltando o Deus, o Criador, o Eterno, Filho do Deus vivo. Uma afirmação muito forte isso aí, mostra o comprometimento dele com o que ele estava vivendo com Jesus, né? E aí Jesus diz, bem-aventurado és Simão Barjonas, né? Ele era filho de Jonas, né? O Pedro. E aí, porque aí ele fala que não foi a carne que revelou, mas foi o Pai, foi o Espírito Santo, né? Que revelou para ele quem era o Senhor Jesus, né? Pai que está nos céus. Aí ele fala, também digo, és Pedro. Pedro quer dizer pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas ele estava falando, não que era Pedro, sim, mas sobre a afirmação de Pedro. Porque tem muitas interpretações, existem 3 interpretações possíveis. Mas a que eu senti mais assim, entendimento e compreensão foi nessa, né? Que era aquela afirmação, tu és o Filho, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então era sobre aquela pedra, sobre aquela afirmação que Pedro fez, que seria edificada a igreja de Cristo, né? Que seria construída a igreja, e a igreja não é um templo, não, mas sim o evangelho é aquilo que trazemos dentro de nós, né? Somos nós, né? A igreja. Então, assim, aí fala, né? Aí fala assim, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, o que o Senhor afirma também? Que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que creem nessa afirmação. Aqueles que concordam que Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o Messias, né? Yeshua HaMashiach. Então, é sobre isso, sobre essa afirmação que a igreja é construída, e é verdade, né? Nós evangélicos, nós cristãos, nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador.
Ele é quem nos deu a salvação, ele morreu por nós, né? E pelo nome dele é que somos libertos. É através do nome do Senhor Jesus que somos edificados. É através do nome do Senhor Jesus que somos salvos, né? Então, assim, é essa graça do Senhor Jesus, né? E fala também, e o que ligares no... Aqui, ó, fala, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Dar-te-ei a chave do reino do céu. Ou seja, aquele que toma posse da chave do reino dos céus são aqueles que creem em Jesus. São aqueles que buscam Deus através do nome do Senhor Jesus, reconhecendo que o Senhor Jesus... Quem é o Senhor Jesus para nós, né? Ele é tudo. Ele é tudo. Para mim, ele é tudo. E o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Se nós ligarmos no céu, ligamos aqui na terra, né, ao Senhor Jesus, essa afirmação, seremos ligados no céu, né? E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Gente, assim, é bem complexo o entendimento, né? E aí aqui, vamos lá, o 20, o último versículo fala, né? Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele Cristo. Por quê? Por que o Senhor Jesus não queria que eles dissessem? Para que não tivesse impedimento, não aumentasse mais ainda as dificuldades do propósito que ele tinha vindo, né? Ele veio para salvar, ele veio para trazer o evangelho. Gente, eu tava vendo aqui, evangelho significa boas novas, né? Então, assim, evangelho, as boas novas do céu, né? Jesus traz as boas novas do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus veio contar para nós quem realmente era, como seria para servir a Deus, o amor de Deus, mostrar para nós o amor de Deus, né? E morrer por nós para quê? Para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos buscar a Deus, entender, tirar aquela complexidade daquelas regras, daquelas tradições que foram criadas, né, pelo aquele povo, pelos religiosos, que fez com que as pessoas se afastassem, né? E sem falar que naquela época tinha aqueles rituais de expiação dos pecados, porque eles tornaram aquilo tudo errado, uma carga muito pesada, virou um comércio, né? Porque tinha um preço, tinha um valor, tinha um tipo de animal para ser comprado, para ser aceito no templo, para ser feito esse sacrifício. Então, assim, o Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito. Para quê? Para abrir as portas do céu, para que todos que nele crê pudesse buscá-lo, pudesse ser salvo, né? Por esse amor, por esse sacrifício. Então, assim, tem muitos fundamentos, tem uma base muito forte nessa vinda do Senhor Jesus na Terra, né? Porque isso aconteceu há milhares e milhares de anos atrás e até hoje é muito forte entre nós os cristãos. Porque assim, cada vez que, pelo menos comigo acontece isso, cada vez que eu vou ler a palavra, eu sinto assim um calor dentro do meu coração, assim, arde e faz com que eu creia, e faz com que eu admire, que eu veja a verdade nisso aqui, traz para mim uma edificação, traz um bem tão grande, sabe? Uma esperança, uma força de poder enfrentar as dificuldades da vida através da palavra do Senhor, através do entendimento que o Senhor Jesus dá, né? Que o Senhor Jesus me dá, através da base espiritual que o Senhor Jesus vem me fortalecendo, né? Dos fundamentos dele e tudo aquilo que o Senhor Jesus me traz, assim, que me coloca para fazer, tem me fortalecido na caminhada, tem me mostrado grandes coisas maravilhosas, coisas esplêndidas, sabe? Que assim, que faz com que eu não quero voltar atrás. Eu mesma batizei com 16 anos, mas assim, hoje eu tenho 44 anos, né? Então assim, foi uma caminhada entre altos e baixos, né? Então assim, mas o Senhor veio me despertar para como se diz, para me entender hoje, me converter, né? Fazer essa transformação. Eu tinha meus
39 anos. Foi através de um acidente, né? Porque até então eu tava, quando diz, eu tava batendo cabeça, eu tava na igreja, mas até então eu não entendia a real, como se diz, a real verdade de servir a Deus. Eu não tinha experiências, né, espiritual tamanhas igual tenho hoje, sabe? Então assim, foi bem diferente. Então meu amadurecimento espiritual foi bem demorado, não foi fácil, mas assim, eu agradeço a Deus porque apesar de tudo o Senhor tem me segurado na caminhada, sabe? Ter chegado até aqui, e eu sei que ainda o Senhor tem muita coisa ainda para fazer, eu creio, né? E eu quero servi-lo conforme a vontade dele. Então, gente, eu li até o versículo 20. Eu vou fazer outro vídeo para dar continuidade, a parte 2, tá? Porque senão vai ficar muito grande. E fica aqui, finaliza esse vídeo, né? Trazendo a vocês essa parte maravilhosa que foi essa trajetória do Senhor Jesus, um ensinamento perfeito, divino, né? Espero que tenha trazido edificação para a vida de vocês. E Deus abençoe vocês. E quando vocês forem orar, me apresentem em oração. E eu vou estar apresentando vocês também. Apresento a todos aqueles que têm visualizado, né, os vídeos, né, e têm feito esse devocional. Peço ao Senhor que o Senhor venha a trazer edificação para a vida de vocês, que venha abençoar vocês e que venha fazer com que vocês busquem mais conhecê-lo, busquem mais a palavra e tenham experiências sobrenaturais, assim como o Senhor tem feito na minha vida também, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e um dia abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Com Deus.